Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 51 do 8º ano e o assunto é imperialismo. Falaremos sobre a China e sobre a Índia. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: descrever a ação dos britânicos na Índia, identificar a Guerra dos Cipaios como movimento de resistência dos indianos, apontar os resultados do domínio inglês, especificar o domínio britânico na China, com ênfase em seus interesses, explicar a Guerra do Ópio e os resultados dela, com foco no Tratado de Nanquim, descrever a resistência da China, em especial a Guerra dos Boxers e seus resultados. Antes de mais nada, já separe seus materiais para a aula de hoje: livro, caderno de história, lápis, caneta e borracha para anotações das principais informações e, ao final dessa aula, realizar a atividade. Muito bem, o continente asiático também foi alvo do imperialismo das potências do Ocidente. Vamos identificar como isso aconteceu, em especial na Índia e também na China. Britânicos na Índia. Os britânicos, eles chegaram no litoral da Índia pela primeira vez no século XVII e aos poucos eles foram desalojando comerciantes de outros países europeus. Nessa época, eles compravam dos indianos tecidos finos, como a musselina, e ainda revendiam na Europa com grande lucro. Sobre a ação dos britânicos na Índia. Em 1750, os ingleses se apossaram da Índia, transformando-a em um protetorado. E ainda para enfraquecer a Índia, aumentaram os impostos sobre os seus tecidos, fazendo com que o preço fosse elevado. Passaram a vender tecidos ingleses aos indianos, lógico, eles iam comprar mais barato, e o resultado foi que a maioria das tecelagens indianas acabou falindo e a Índia passou a comprar tecidos da Inglaterra, e até então ela era uma grande exportadora. A Índia passou a produzir grandes quantidades de algodão que iam logo para as fábricas inglesas de tecido, gerando lucro para quem? Para a coroa britânica. Ocorreu resistência por parte dos hindus quanto ao domínio britânico, em virtude de várias situações. Vamos identificá-las. Primeiro, abuso das autoridades inglesas, o empobrecimento do povo e as sucessivas crises de fome. Uma das manifestações de resistência hindu ao domínio britânico foi a revolta dos cipaios. Vamos identificá-la, vamos caracterizá-la. A Companhia Britânica tinha seu próprio exército na região, constituído principalmente por indianos chamados de cipaios. No ano de 1857, os britânicos passaram a utilizar gordura animal para impermeabilizar suas munições. Como essa prática era algo inaceitável, tanto para os indianos hindus quanto para os indianos muçulmanos, por utilizar a gordura de animais considerados sagrados para eles, os soldados se amotinaram. Esse fato foi aliado às crises de abastecimento e também à fome. E isso levou à eclosão da revolta dos cipaios entre 1857 e 1858. Para reprimir essa rebelião, o parlamento inglês dissolveu a companhia e a coroa britânica assumiu o comando da Índia. Em seguida, os britânicos conquistaram a Birmânia e também a Malásia. Quais foram os resultados do domínio inglês? A rainha Vitória, da Inglaterra, chegou a ser proclamada imperatriz da Índia. Os lucros que foram obtidos na Índia permitiram aos ingleses a construção de um amplo sistema ferroviário e de comunicações no país. Houve o envio de milhões de libras para a Inglaterra, que usou parte desse dinheiro
para conquistar a Birmânia, Nova Zelândia, Austrália e parte da China, aumentando ainda mais o seu império. Agora vamos conhecer como foi o domínio britânico na China. Então, quando o europeu Marco Polo chegou à China no século XIII, o Império Chinês era praticamente autossuficiente, ou seja, não dependia de nada que vinha de fora. E ainda nem se interessava em produtos do Ocidente. Já os comerciantes europeus tinham enorme interesse na seda, no chá e também nas porcelanas que haviam na China, produtos vendidos por altos preços na Europa. Assim, entre os séculos XIII e XVIII, o comércio entre os europeus e os chineses foi sempre favorável aos chineses, ou seja, eles vendiam mais do que compravam dos europeus. Quais seriam os interesses na China? Grande população, que representava um mercado consumidor enorme. O país tinha uma enorme extensão territorial, ainda detentor de muitas matérias-primas. Era um lugar onde poderiam ser investidos capitais na indústria e também nos transportes. O problema era que o governo chinês era muito centralizador e ainda colocava vários obstáculos para a invasão estrangeira, mas os britânicos encontraram uma forma. Qual seria? Apesar de não exercer o domínio político sobre a China, a Companhia das Índias Orientais Britânicas comercializava em território chinês um dos principais produtos que era comercializado era o ópio. O ópio, na verdade, é uma droga, um produto extraído da papoula que era cultivado na Ásia. Ele tem uma ação anestésica, ou seja, para dor, né? Mas também narcótica. É utilizado para a produção de drogas, como o caso da heroína, que levava facilmente à dependência e pode causar ainda a morte. O ópio entrou e muito na região. Estima-se que em 1836, mais de 12 milhões de chineses consumiam ópio regularmente, o que representava um grave problema para as autoridades. O vício levou à destruição de indivíduos e famílias. Muitos camponeses deixaram de cultivar alimentos para plantar as papoulas para depois extrair o ópio. Outro problema que foi ocasionado é que a comercialização do ópio era em moedas de prata. Isso levou a um problema financeiro lá na China que foi se extinguindo, porque essas moedas eram levadas todas para a Inglaterra. Então, Lin, braço direito do imperador da dinastia Manchu, chegou a escrever uma carta para a rainha Vitória, implorando-lhe que não permitisse o comércio do ópio na região, já que ele era tão prejudicial. Mas a rainha acaba ignorando essa carta. Os chineses confiscaram e lançaram ao mar quase 1.400 toneladas de ópio bruto dos navios ingleses. Então, é lógico, os britânicos declaram guerra, alegando prejuízos para a propriedade privada e acabam bombardeando várias cidades chinesas. Terminou a guerra com a vitória dos ingleses. A Grã-Bretanha se aproveitou da vitória na guerra para conseguir vantagens por meio do Tratado de Nanquim, que foi assinado em 1842, um dos mais importantes da história da China. Vamos identificar então o que ele estabelecia. Abertura dos 5 portos chineses para que os mercadores ingleses pudessem comercializar livremente. O pagamento de uma indenização aos ingleses no valor de 21 milhões de dólares pela perda do ópio lançado ao mar e pelos prejuízos causados pela guerra. A China, que mais teve prejuízo, ainda teve que pagar indenização para a Inglaterra. Olha só! Controle inglês de Hong Kong é ainda o direito dos britânicos serem julgados por suas próprias leis caso cometesse um crime no território chinês. Veja só.
Depois disso, estadunidenses, franceses e russos também conseguiram dos chineses direitos comerciais e privilégios semelhantes. Desta forma, à força, portos chineses foram sendo abertos às potências ocidentais. Resistência por parte da China. Finais do século XIX, a população camponesa da China havia empobrecido e o aumento do banditismo preocupava muito as autoridades. Missionários alemães, com apoio de cristianizados, realizaram violentas ações contra os não cristãos, motivando então um sentimento antimissionário por parte de muitos chineses. Chineses passaram a organizar sociedades secretas para defender seus interesses políticos e econômicos e ainda combater a ação dos bandidos e expulsar os estrangeiros do país. Aí nós temos a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros. Os Boxers, como ficaram conhecidos, os membros dessa sociedade, ocuparam parte da cidade de Pequim, isso em junho de 1900. Eles incendiaram diversas áreas, isolaram as representações diplomáticas estrangeiras. Depois disso, o governo chinês, sob o comando da imperatriz, apoiava a revolta, declarou guerra às potências imperialistas. Grã-Bretanha, França, Japão, Rússia, Alemanha e Estados Unidos organizam uma ação conjunta para combater a rebelião e logo eles ganham, invadem Pequim. Qual é o resultado da Guerra dos Boxers? 1901 é assinado um acordo de paz, os Boxers foram perseguidos, várias autoridades chinesas foram fuziladas, nações imperialistas ocidentais exigiram uma indenização de novo, 333 milhões de dólares da China, que deveria ser pago em 40 anos com juros altíssimos. Para garantir sua integridade territorial, a China foi forçada a fazer várias concessões às potências do Ocidente. Na próxima aula, nós iremos voltar os nossos olhos para a história do Brasil. Falaremos sobre o período regencial. Nesse momento, façam atividade referente a esse assunto com o intuito de revisar todas as informações dessa aula, mas também fixar algumas que serão pré-requisitos para o entendimento de outros assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!